Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença, um dia esplendoroso para você. Hoje, dia 27 de junho, com o tema A Adversidade Revela. De que vale, meu esposo, tornar o infortúnio mais pesado, queixando-te dele? Isso é mais apropriado para um rei, agarrar tuas adversidades de frente. Quanto mais precária é sua situação, quanto mais iminente é a sua queda do poder, mais firmemente ele deveria estar decidido a aguentar e lutar. Não é másculo recuar diante da sorte. Sêneca, na sua peça teatral Édipo. Walt Bettinger, o CEO da multinacional Charles Schwab, contrata centenas de pessoas todos os anos e entrevista outras centenas. Durante toda a vida, podemos supor com segurança que ele teve sua cota de acertos, erros e surpresas quando se trata de incorporar pessoas à empresa. Mas considere uma técnica que usou quando ficou mais velho. Ele leva o candidato para tomar um café da manhã e pede ao gerente do restaurante que confunda propositadamente o pedido do candidato. É um teste para ver como os candidatos reagem. Ficam contrariados, agem com grosseria, deixam esse pequeno imprevisto estragar a reunião, lidam com o inconveniente com elegância e gentileza. A maneira como você lida com pequenas adversidades parece não ser nada, mas na verdade revela tudo. Nós temos momentos em nossa vida que nós temos tranquilidade, que nós temos paz, que nós temos, em certa medida, a famosa normalidade. Você está ali totalmente tranquilo, totalmente pacífico e você segue a sua vida de uma maneira frequente e habitual. Agora, tem momentos na vida que são momentos de luta, são momentos de fuga, são momentos de adversidade, são momentos de obstáculo, que ali você consegue ter uma certa aprovação, você consegue ter uma certa situação favorável para despertar capacidades que antes você não tinha despertado, porque antes estava tudo tranquilo. É no mar revolto que surgem os bons marinheiros, mas também é no mar revolto que surgem os mais covardes, que surgem aqueles que vão se desesperar, que vão xingar, que vão brigar, que vão fazer um escarcéu, um alarde por algo pequeno. Então, a adversidade, como diria Epicteto, ela revela o forte e ela expõe o fraco. O forte, no momento da adversidade, ele agarra ela pela frente e diz o que ele vai fazer e como vai resolver. Já o fraco, ele é exposto, pois ele se esconde debaixo da mesa. Ele fica totalmente aterrorizado e ele torna o problema ainda pior, pois quando a adversidade chega, ela já é um problema na sua vida. E você reagir de uma maneira fraca, você está criando outro problema. Então você agora tem dois inimigos, o adversário e si mesmo, porque você, ao invés de se ajudar, você apenas piora a situação. Então aqui fica esse questionamento para você. Como você tem enfrentado as suas adversidades? E isso não quer dizer que você deve ser inabalável, que você não deve chorar, que você não deve recuar, que você não deve ter medo, pois isso é totalmente natural, isso é comum, isso acontece com todos nós, somos seres humanos, suscetíveis a tristezas, a sentimentos, emoções e a paixões. Mas o que você faz a partir disso? Como que você lida com a adversidade? Piorando ela ou aniquilando, resolvendo o problema? E aqui fica esse trecho da peça de Sêneca, Édipo, quando a rainha Jocasta, ela questiona o rei e diz para ele que ele deve, de certa maneira, resolver o problema de maneira máscula. E não essa masculinidade que é totalmente idealizada de uma maneira que o homem não chora ou algo do gênero. Máscula no sentido que você tem força para lidar com isso e que você toma a adversidade pelo que ela é, resolve, aniquila e faz o seu papel como um ser humano que consegue executar isso e não como uma pessoa que vai aumentar ainda mais o problema. Então a adversidade, ela vai trazer sobre você capacidades que nunca foram vistas dentro de ti. Talvez a fraqueza ou talvez a fortaleza. E é diante dessa revelação de situações que acontecem na nossa vida que você consegue perceber o que você é e o que você não é. É diante da adversidade que nós temos a prova do ser humano, para provar se você é um guerreiro ou para provar que você é um covarde, para revelar a fortaleza que há em você ou para expor a fraqueza e a covardia que você tem escondida. Então, lembre-se disso. A adversidade é revelação. E o fogo, ele serve para testar o ouro. E a adversidade serve para forjar os homens. Então, guarde isso com você e pense em como você tem lidado com as adversidades. Sejam pequenas, como a situação do café que nós temos aqui, do pedido, que o entrevistador leva o candidato para saber qual seria a reação dele através ali de uma pequena
uma pequena enganação que teve nos pedidos, ou seja, na sua vida como um todo, num problema maior, quando acontece algo grandioso. Como você reage? Você reage aniquilando o problema, entendendo que você é o seu melhor amigo nesse fator, ou você piora ele? Você piora pois você expõe a sua fraqueza e mostra que ao invés do problema que era 1 se tornar 0, agora ele se torna 2, pois o problema já existe e você é um problema para si próprio. Você torna-se o próprio inimigo. Então, guarde isso com você. A adversidade, ela revela o forte e expõe o fraco. E qual é o seu caso? Qual é o seu contexto? A fortaleza ou a fraqueza? Muito obrigado. Comente aqui o que você interpretou e até amanhã.